No programa de hoje, o convidado é Frederico de Oliveira Toscano, autor do livro A Francesa, a Belle Époque, do Comer e do Beber no Recife. Boa tarde, Frederico. Boa tarde, Patrícia. Boa tarde aos ouvintes. Frederico, eu queria, para começar, saber como é que surgiu a ideia de escrever esse livro. Bom, Patrícia, começando por agradecer ao convite aqui seu, da RFI, daqui da França, e a organização de Mariana Demery, minha amiga jornalista, que foi quem, enfim, tramou todo esse lançamento. Na verdade, eu sou bacharel em gastronomia, lá pela UFRPE, lá em Pernambuco, a Federal Rural de Pernambuco. Mas antes de fazer gastronomia, eu comecei a fazer história. Eu parei por causa da gastronomia, mas decidi que a minha vida não era cozinhar mesmo, era escrever, era contar histórias. Eu gosto muito de escrever, de narrar a história. Então eu pensei, bom, agora eu tenho que juntar alimentação com história. Então eu fiz um mestrado na UFPE, que é a Federal lá de Pernambuco, e a temática do meu mestrado foi essa coisa das permanências, das influências francesas na alimentação do Recife, né? É uma coisa que eu sabia que existia já na cultura, na questão social, mas eu me perguntei, será que tem na alimentação também? E ao longo da minha pesquisa, eu descobri que sim, né? E esse livro que você tem nas suas mãos agora é o resultado dessa pesquisa. Isso que você tem aí é a minha dissertação transformada em livro. Então conta pra gente, então ele resgata também como surgiram os restaurantes no Recife da virada do século XIX para o século XX. Perfeito. Como é que a França era uma influência assim muito presente nessa época, e no Recife como é que ela se fez presente, essa presença francesa? Como é que ela aparecia? A França, ela era um modelo cultural de civilização para o Ocidente, de maneira geral, né? Então, a influência cultural francesa, ela se espalhava pela Europa, claro, que era mais próximo, né? Alemanha, Inglaterra, Espanha, Itália, todos eram influenciados pela França, mas também atravessou o Atlântico, né? Estados Unidos, o Brasil. E o Recife era a cidade desenvolvida mais próxima da Europa na época, né? O que hoje em dia com os aviões não tem tanta diferença, na época que só tinha navio para atravessar o Atlântico, isso fazia muita diferença. Então, muita coisa chegava primeiro no Recife. Então, o Recife foi se afrancesando cada vez mais. A gente tem que lembrar também que o Brasil chegou a ter a sua própria nobreza tropical, né? Que foi a corte lá de Portugal que fugiu de Napoleão, né? O Napoleão daqui da França, e fugiu para o Brasil, e era uma corte profundamente afrancesada, né? Então, você tinha as novidades da cultura francesa que vinham diretamente da Europa, no Recife, e tinha também a influência que vinha do Rio de Janeiro, que era a capital da época, né? Quando ainda era um império. E aí, as coisas foram se desenvolvendo, né? Uma das maiores invenções gastronômicas francesas é o restaurante, né? A gente costuma pensar só em termos de pratos, esse tipo de coisa, mas os franceses, eles criaram O estabelecimento. Sim, sim, o restaurante. E não só isso, Patrícia, mas isso que para nós é tão comum hoje em dia, que é sair para comer, por prazer, não por necessidade. É uma criação francesa, né? E isso é engraçado porque era impensável no Brasil do século XIX. Você não tinha motivo para comer fora de casa, né? Se você era homem, você tinha sua mãe, sua irmã, sua esposa, sua filha para cozinhar para você. Se você era mulher, você tinha que ficar em casa, não tinha que sair não. Cozinhando. Cozinhando para o homem, provavelmente. Então, essa coisa de você ir para um restaurante e tem um cardápio, e você sabe que cada prato tem um preço, e você vai pagar e vai ser servido por isso, é uma criação francesa, entre muitas outras, né? Então, isso surgiu no Recife inicialmente pelos hotéis, que eram quase sempre dirigidos por estrangeiros. E os hotéis, eles eram locais onde se podia frequentar como um restaurante. Mas como não se tinha o hábito, os recifenses, inicialmente, eles tinham muita vergonha porque o que se achava é que se você tem comida em casa e você está saindo para comer, você provavelmente está fazendo alguma coisa muito ilícita, está tendo um caso, alguma coisa assim. Para um homem pegava muito mal, para uma mulher impensável. Então demorou um certo tempo para a sociedade recifense aceitar o restaurante, mas também quando aceitou passou a ser uma coisa extremamente desejável, uma coisa que mostrava o seu refino cultural. E
E nesses restaurantes, nos primeiros restaurantes, como é que a comida, o prato, o cardápio se desenvolveu? Eram os pratos típicos ou a influência era toda vinda do exterior? Bom, se começou com os hotéis, né? Então se buscava fazer o que se pensava na época era uma espécie de culinária internacional. Mas o que se considerava culinária internacional na época era uma culinária muito afrancesada. E os jornais da época mostram que os restaurantes eles buscavam se legitimar para o público com essa coisa do francesismo. Então é muito comum na publicidade, nos anúncios de restaurantes, ele anunciar que geralmente alguma coisa moderna para a época, como ventilador, luz elétrica e cozinha francesa. O que era essa tal cozinha francesa nem sempre fica muito claro, mas se utilizava da mesma forma, porque isso dava um ar mais sofisticado para o restaurante. Ele parecia um local mais legítimo, diferente de uma taverna, onde você não tinha certeza da companhia que você ia ter, da qualidade do produto, né? Então era muito comum também que um local de pasto, uma casa de pasto, que nem tinha tanta qualidade, ele anunciava, ó, nós temos pratos à francesa, nós temos a cozinha francesa, e nem sempre era. Era só para surfar nessa onda aí do francesismo mesmo. E você também resgata algumas histórias interessantes, curiosas, como a de uma sorveteria. Queria que você falasse a respeito. Bom, nós temos algumas histórias interessantes, né, em relação às sorveterias. É interessante a gente lembrar que a França foi um dos primeiros locais a desenvolver uma tecnologia estável, aproveitável de refrigeração, né? Antes disso, o gelo vinha de fora do Brasil. O gelo ele era muito comprado dos Estados Unidos, é engraçado isso. Os lagos congelados dos Estados Unidos eles eram cortados em blocos, eles eram embalados em serragem de madeira para conservar a temperatura do gelo, ele ficava no porão dos navios e ele era comprado pelas sorveterias do Recife, incrivelmente. E não se perdia muito gelo, acredite se puder, né? Então era distribuído pelas sorveterias, né? O sorvete em si é um hábito antigo que eu diria que faz parte dessa culinária transalpina, ou seja, que passou da Itália para a França e da França para o resto do mundo, né? E tem outras histórias interessantes, né? O Recife é provavelmente o primeiro lugar do Brasil que teve um restaurante vegetariano. Isso nos anos 20 ainda, né? Foi uma coisa que chamou tanta atenção que os jornais fizeram muitas matérias em relação a isso, né? Então, quando eu estava na infância dos restaurantes, nós tivemos ainda um restaurante que era bem específico, que era para os vegetarianos, e ele era gerenciado por uma mulher, Ana de Cavalcante, o que chamava mais atenção ainda na época. Então, é uma coisa bem diferente. Obrigada, Frederico de Oliveira Toscano, que esteve aqui com a gente falando sobre a francesa Belle Époque do comer e do beber no Recife, que ele está aqui divulgando aqui em Paris. Obrigada, Frederico. Eu que agradeço o convite.